utilização e o descarte de sacolas plásticas são um grave problema para o meio ambiente. Um projeto em tramitação no Senado quer a substituição do plástico por material biodegradável. A proposta será analisada pelas comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente. Ivanita não sai de casa sem suas sacolas ecológicas. Se a gente, cada um não fizer um pouquinho, né? Então como é que vai ser? Né? Então a gente contribuindo da menor parte possível, a gente já está cooperando com o mundo, né? Mas ela é exceção. Eu esqueço no carro, então você desce do carro e quando você vai ver você já está aqui e as sacolas. Você tem que ter outra opção que por enquanto não tem. Para mim é sacola plástica, né? Para colocar o lixo. 12 bilhões de sacolas plásticas. É o que o Brasil consome por ano, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados. O problema é que as sacolas, usadas para carregar as compras até em casa, são verdadeiros vilões do meio ambiente. Estima-se que, atualmente, 500 bilhões de sacos como este poluem rios e lagos e entopem bueiros. Para conscientizar a população, o Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha Saco é um Saco. A ideia deu tão certo, hoje são 4 bilhões de sacolinhas a menos por ano, que o Ministério resolveu lançar uma segunda etapa da campanha. A campanha vai evoluir para uma outra campanha chamada Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, que vai trabalhar não com a questão do não, mas com a questão do sim. Adote agora uma alternativa reutilizável, né? Então não é só a sacola reutilizável. Uma caixa de papelão é reutilizável, um carrinho de feira, uma cesta de palha, uma cesta de plástico. O Senado também vai discutir o uso das sacolas plásticas. Tramita na casa um projeto para acabar com a produção e o uso dos sacos tradicionais. A ideia é que eles sejam substituídos por sacolas oxibiodegradáveis, feitas de matéria orgânica, que precisam apenas de 4 meses e meio para se decompor. As sacolas plásticas levam até 300 anos. Mas para Fernanda Daltro, do Ministério do Meio Ambiente, o projeto não ataca o problema principal. Não é a solução substituir um material por outro, né? Se o consumo continua o mesmo, se a disponibilidade, a gratuidade continuarem a mesma. Porque a gente troca um problema por outro problema. A gente deixa de gerar o resíduo sacola plástica e começa a gerar o resíduo sacola de bioplástico. A realidade é que nós gostaríamos de poder estimular cada vez mais a utilização de sacolas reutilizáveis que não sejam de material tão poluente quanto o plástico. Nós temos a fibra orgânica que poderia resolver plenamente tanto as sacolas de supermercado, sacolas de transporte, enfim, que você compra mercadoria e transporta para cá e para lá, como já foi no passado, antes da existência da sacola plástica, bem como para a acomodação dos resíduos sólidos. A cada eleição, para aumentar as chances de eleger candidatos, os partidos políticos se unem nas chamadas coligações. Pelas regras atuais, elas podem deixar de existir logo depois que a eleição acaba. Mas isso pode mudar na reforma política em análise na Câmara dos Deputados. Os partidos teriam que continuar coligados mesmo depois do pleito. Veja como seria essa mudança e como os partidos estão reagindo a essa proposta na segunda matéria da TV Câmara sobre a reforma política. Para os eleitores, as coligações se parecem com uma sopa de letrinhas preparada durante o período eleitoral. Os candidatos a governador ou prefeito conseguem mais tempo de rádio e TV quanto mais partidos conseguem coligar. E essas chapas se dividem em coligações menores para deputado ou vereador, que são eleitos pelo sistema proporcional. Neste caso, os candidatos mais votados não dependem só dos votos que tiveram. O que garante realmente a eleição é a quantidade de vagas obtidas pela coligação. E os partidos grandes, médios ou pequenos formam coligações de acordo com as chances de eleger seus candidatos mais fortes. É um mascaramento do sistema partidário. Elas só existem com intuitos imediatos de condução do eleitor às urnas, sem que depois ele tenha minimamente a praticidade daquilo que ele realizou. O que significa isso? Você vota no A e elege B. Passadas as eleições, é hora de cobrar as promessas de campanha. Mas como exigir o que foi prometido por uma coligação que não existe mais? A salada de partidos geralmente é desfeita. Cada legenda segue o seu caminho dentro do parlamento.
De quem o eleitor deve cobrar? A sugestão do deputado Henrique Fontana, relator da reforma política, é impedir que os partidos se coliguem apenas durante o período eleitoral. O fim das coligações é uma das teses que precisam realmente ser aprovadas aqui na casa, porque ela distorce a vontade do eleitor. O eleitor vota num e elege outro porque ele nem conhece. Segundo a proposta de reforma política, no lugar das coligações, seriam criadas federações partidárias que manteriam as legendas unidas por um tempo de 3 anos. Dentro do novo modelo, a federação pode ter abrangência nacional ou estadual, com um programa registrado nos tribunais eleitorais. Durante os 3 anos, as legendas envolvidas atuariam como se fossem uma única agremiação, inclusive no funcionamento parlamentar. A criação das federações é uma forma também de dar oportunidade aos pequenos partidos de fazerem uma aliança responsável. Ou seja, eles a fazem para a eleição, mas depois tem que manter aqui dentro. Se a proposta for aprovada, a federação formada em uma eleição federal, por exemplo, deverá ser mantida nas eleições para prefeitos e vereadores que ocorrem 2 anos depois. E essa exigência não agrada a todos os partidos, especialmente os médios e pequenos. Nós estamos pegando a questão da coligação, especialmente os partidos maiores, para manter uma reserva de mercado, e nós achamos que isso não é bom para a democracia, para a liberdade política. Temos que ter um tempo maior para ponderar todas as reformas, até porque ela precisa ser mais profunda. Ela não pode ficar apenas, por exemplo, nessa ideia de fim de coligações, mesmo que com alguns acréscimos na questão das sobras de legenda, no problema da federação, que diminui o impacto negativo em relação aos médios e pequenos partidos. No próximo bloco, você vai conhecer a história de Anita Garibaldi, uma heroína catarinense que ganhou destaque pela bravura e coragem num século em que as mulheres não podiam participar politicamente. A gente volta em 1 minuto.